ouvir a mensagem do Senhor. Quero ser breve, nós temos muita coisa para acontecer nessa noite, mas não quero deixar de entregar tudo que Deus colocou em meu coração para a sua vida. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Finalmente, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você pode fechar seus olhos, Pai? Esta é a tua palavra. O próprio texto diz que ela é viva e eficaz. E ela é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Tu conheces a intenção do coração do pastor Felipe, bem como está descortinado diante do Senhor as intenções do coração de cada membro dessa igreja, de cada pessoa que entrou a essa casa. Portanto, ó Deus, pedimos que na reflexão dessa palavra, fale conosco e que seja para nossa edificação, em nome de Cristo Jesus. Podeis assentar? Louvado seja o Senhor por esse corpo de obreiros que está conosco aqui nessa noite. Pastor Mivaldeir, como eu já fiz referência, pastor Eliabe, nobre colega, amigo de infância, inclusive, nascemos na mesma cidade. Uma bênção ter você aqui. Pastor Mivalmir, pastor Rômulo, é pastor Juninho que eles chamam aí, né? Deus abençoe você. E pastor Felipe. Me dirijo a essa amada igreja nessa noite, ministrando essa palavra, porque nós, irmãos, estamos aqui debaixo de uma promessa. Tudo que acontece, toda a coordenação da igreja, todo o direcionamento da igreja, e especialmente a Igreja Presbiteriana Renovada, hoje nós somos 180 mil membros, espalhados pelo Brasil e por 30 países. Estamos em uma das nossas regionais aqui hoje, o Prescar. Somos 60 regionais no Brasil. Eu posso afirmar a você nessa noite que o Prescar e a igreja, a 7ª igreja, está inserida em um contexto de igreja firme, que vive a palavra, que está debaixo de uma promessa de Deus. Doravante, pastor Felipe, tenha certeza de uma coisa: você integra o corpo de 25 pastores do Prescar. Homens de caráter ilibado, homens que foram testados no crivo da palavra. Igreja de Jesus aqui presente nessa noite, os pastores que presidem no Senhor aqui nessa região têm um propósito: expandir. Você viu a extensão geográfica onde o Prescar pode chegar? Nós não estamos limitados ou jurisdicionados. Nós temos condições de alavancar, de avançar muito mais. Outros pastores estão sentados aqui no banco dessa igreja. Deus há de levantar. A obra é grande, a seara é grande. E é muito prazeroso para nós, como pastores e ministros, vir aqui ordenar um pastor ao sagrado ministério. Isso tem sido raro. A Bíblia vai nos afirmar que, por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. Mas hoje eu estou diante de uma igreja que o amor está aquecido. Nós estamos felizes, está queimando a chama. Nós estamos enviando alguém, nós estamos conduzindo alguém. É um culto memorável mesmo, é para ficar marcado. Foi o dia que nós enviamos o pastor Felipe, a Ariane e o Davi. Estamos conduzindo eles nessa noite, com tudo que eles têm direito, com todos os seus deveres também.
Eles vivem debaixo de uma promessa. E existem, para a gente pontuar aqui alguns cuidados, pastor Felipe, existem algumas coisas importantes a serem destacadas, especialmente aquelas coisas tentadoras que vão tentar desvirtuar você, vão tentar desviar o seu foco, vão tentar esmurecer. Olha, irmãos, a caminhada pastoral é árdua, não é fácil. Eu costumo dizer, na minha caminhada de 17 anos de ministério pastoral que completei, agora dia 1º de janeiro, que Deus, quando nos chama, quando nos escolhe, nós vamos ter diante de nós assédios, propostas, desvio de atenção, de foco. E nós precisamos estar atentos, e por isso trazemos essa palavra aqui, porque essa palavra é viva, é eficaz, ela nos ganhou. A palavra de Deus preencheu a nossa vida de tal maneira que nós estamos comprometidos com ela. E se lançamos mão no arado, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos recuar. Pastor Felipe, esse é seu principal foco, essa é a sua missão. Mais do que isso, essa é a sua vocação. E quando a gente é vocacionado, a gente faz por prazer, a gente faz por amor. Não é apenas um chamado, é muito mais do que isso. Tem que queimar, tem que estar aceso. Nós temos visto muitos ministros tombando, caindo, porque talvez não levaram a sério, ou não foram talvez na plenitude da palavra visitados. Por isso que nessa noite, quando você estiver orando, e quando nós estivermos impetrando aqui a bênção da ordenação sobre o pastor Felipe, que não lhe reste dúvidas de que este é o seu chamado, de que esta é a sua vocação, de que isso está em primeiro lugar na sua vida. Amados e queridos irmãos, o texto sagrado, ora mencionado, vai falar conosco de um descanso. Irmãos, é um prazer servir a Deus. Não é com dor, não é com carga pesada, não é com aflição, não é com reclamação, não é com murmuração, não. O pastor precisa estar de cabeça erguida. Você pode olhar, as circunstâncias à sua volta podem ser as piores. Catástrofes, notícias ruins, economia ruim, país vivendo um clima difícil, mas o pastor está lá, firme. É alguém que você pode confiar, é alguém que você pode ir lá e abrir seu coração. Por isso, pastor Felipe, sobre você há um espírito de excelência. Sobre os homens de Deus, os servos do Senhor, há um espírito de excelência. É Deus que escolhe, é Deus que capacita, é Deus que chama, é Deus que forja. Quando alguém desvia do foco, quando alguém abandona o ministério, eu faço essa consideração, porque quando você sai do crivo da palavra, do objetivo da palavra, você esmurece. Os pecados que te assediam, te aglutinam, a iniquidade, a indiferença pela obra, porque Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o mal da obra são os obreiros. Um obreiro pode destruir uma obra. Um obreiro pode colocar circunstâncias que poderiam facilmente serem resolvidas através da oração, da entrega, do compromisso, da vida com Deus. Ele pode destruir uma obra. Por isso, meus amados irmãos, que a pessoa certa, no lugar certo, e por dizer isso aqui, no contexto em que nós estamos, o pastor Felipe foi chamado na hora certa, no lugar certo. É esse contexto, é essa igreja, é esse povo. Então eu gostaria de fazer as considerações de um tripé de informações que eu acredito que vão ser levados em seu coração com muita firmeza. Para você estar centrado na palavra, para desenvolver um ministério profícuo, abençoado, para ter sucesso, para atingir os objetivos, primeiramente você vai ter que ter compromisso. Diga para mim aí, compromisso. Fala bem bonito, compromisso consagrado com a vida com Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo. A gente podia relembrar aqui homens, profetas, chamados, que venceram, que foram exímios servos do Senhor, e eu poderia me lembrar aqui de um deles, o Daniel,
e trazer a sua palavra que está lá, marcada, registrada no capítulo 6 do livro que leva seu nome, no versículo 10. Diz que quando Daniel soube que havia um decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Pastor Felipe, tem horas que você vai ter que subir para o quarto, fechar a porta, virar a mão para Jerusalém, para o governador Valadares, para onde quer que você queira, e orar e agradecer a Deus pela posição que Ele te colocou. O Daniel era profeta naquele momento, e por falar em assédio, o Daniel estava sendo vítima de inveja, de calúnia, um decreto malvado para distorcer a vontade de Deus. E aqueles sátrapas, aquele pessoal, aqueles governantes lá na Babilônia, tinham inveja do Daniel. Muitos têm inveja do ministério pastoral, muitos têm inveja daquilo que Deus faz na minha vida, na sua vida. E eles vão tentar a todo custo te derrubar, te desconstruir, te desmerecer. A vida é assim, o ministério é assim, a vida é árdua. O que é que eu preciso fazer diante disso? Diz a Bíblia para nós, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Tem hora que você tem que subir para o quarto. O seu compromisso precisa ser com o propiciatório, o seu compromisso precisa ser com o sagrado, o seu compromisso precisa ser com Deus. E aí o salmista Davi vai nos dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor vai preparar uma mesa sempre que for necessário. Não é para brigar. O compromisso não é físico, não é com pessoas, não é com gente. O compromisso prioritariamente é com aquele que te chamou, com o Senhor da sua vida. Tem uma hora marcada, tem uma vida alinhada, tem um tempo para ser aproveitado. Diz que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Você pode orar 10, 15. O importante é ter compromisso. No segundo momento eu vejo a palavra de Deus chamando a atenção para aqueles que querem ser líderes, para aqueles que querem estar de fato centrados na palavra. Eu vejo a palavra de Deus nos chamando para termos ousadia. Diga comigo, ousadia. Que Deus possa te revestir com o espírito de ousadia nessa noite. Tem horas que a gente tem que levar a palavra e tem que ser com ousadia. A timidez, o recuar, o ficar com medo, não é prática daqueles que foram vocacionados para a obra. Ousadia, coragem. E eu tomo como base Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz que o Senhor, ou melhor, que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Filipe, você não deve se envergonhar. Você pode ter ousadia na palavra, intrepidez. E aí eu digo, pregue a palavra, ministre a palavra, a tempo, fora de tempo, ela cabe bem em qualquer lugar. O ministro, o servo, a serva de Deus que está aqui nessa noite, precisa levar a palavra a tempo e fora de tempo, em qualquer lugar. Ousadia. Ah, como nós estamos precisando de uma igreja mais intrépida, ousada, aguerrida. E nós temos uma arma. Nossa arma sempre será imbatível. A palavra de Deus cabe bem em qualquer lugar. É assim, o ministro do Evangelho chegou a palavra de Deus. Você chega num velório para ministrar, é a palavra, todo mundo espera. Então ouse, Filipe, pregar a palavra. Não se envergonhe dela jamais. Foi pela palavra que você está aqui, é através da palavra de Deus. E ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Então eu preciso ser ousado na palavra. Por fim, e para terminar, o conselho dessa noite, prático, importante, da palavra de Deus na vida do pastor Filipe, não posso deixar de fazer consideração a que ele tenha temperança. Diga comigo, 1, 2, 3. Temperança. E nesse contexto eu vou falar de equilíbrio. Vocês conhecem o Filipe mais do que eu. Ele é uma pessoa equilibrada, discreta,
moderada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um líder centrado e equilibrado não faz jus dos radicalismos, dos extremos, do antagonismo, dos opostos. Não! O líder chamado por Deus é extremamente equilibrado. Temperança. E aí a gente poderia invocar aqui nessa noite: derrama sobre o teu servo, meu Deus, o espírito de excelência, de sabedoria, para que ele conduza o ministério doravante com equilíbrio, com o espírito que o Senhor lhe tem dado, de ousadia, de poder, de amor e de moderação. E por falar nessas últimas 3 palavras, poder, amor e moderação, nenhuma se desassocia da outra quando o foco é servir a Deus. Muita igreja vive por causa do poder. Só existe poder naquela igreja, mas está faltando o amor. Ou talvez muitas só tenham o amor, mas está lhes faltando moderação. Este é um tripé que não se desassocia, que não anda um fora do outro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, está enfatizando: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amados e queridos irmãos, gostaria muito de concluir as minhas palavras, tinha muito que lhe falar, mas a gente precisa ser breve e não deixar de trazer toda a revelação de Deus para nós, para a igreja. Eu quero concluir dizendo que existe uma harmonia aqui nessa noite, uma submissão. Quando o pastor Felipe entrega sua vida ao Sagrado Ministério, ele nasceu por aqui. A obra de Deus através da igreja, do presidente do conselho, do presbitério. Documento do pastor Felipe chegou lá na Secretaria Central em Maringá, e nós reunimos uma comissão e nós avaliamos você. Lá nós vasculhamos a sua vida moral, espiritual. Nós vasculhamos a sua vida no que diz respeito ao seu nome na sociedade, nas instituições públicas, nas repartições aí de Receita Federal. Você foi trabalhado, forjado. E sabe o que aconteceu? Ele foi aprovado. A comissão de ordenação percebeu através da carta que fora enviada pelo Prescar e o pedido de recomendação para que ele fosse ordenado. E depois dessa avaliação toda, sabe o que a igreja decidiu? Que Felipe, pastor Felipe, será pastor da igreja presbiteriana renovada, a qual desejamos que você, Felipe, combata o bom combate. Esteja de fato comprometido, seja ousado, e que possa em todos os momentos da sua vida ter temperança, domínio próprio, controle, equilíbrio. É assim que nós desejamos sobre sua vida, um ministério abençoado. Finalizo minhas palavras agradecendo a Deus pela oportunidade de poder ministrar aqui nessa casa. Prometo que se o pastor Mivaldeir me convidar, estarei de volta em outro tempo para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Obrigado, conselho. Obrigado, irmãos. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, meus irmãos. Aleluia.